Bom dia, meus queridos da 801. Espero que nesse exato momento estejam todos muito bem, certo? Então, lembrando que tia Sheila tá com muita saudade de vocês. Mas, vocês sabem, né? Enquanto estão vivenciando esse período, vamos aqui continuar bem juntinho, tudo misturado, dando continuidade à nossa matéria. E aí, vamos lá? Então, olha só, nós vamos falar agora sobre o capítulo 10, como as plantas se reproduzem. Se reproduzem as plantas? Sim, porque vocês sabem, né, que a capacidade que os seres vivos têm para dar continuidade aos descendentes é justamente a partir do quê? Da reprodução. E com os vegetais também não poderia ser diferente, certo? Então, vejam bem, assim como os animais, os vegetais também se reproduzem de duas formas, de forma sexuada e de forma assexuada. Como assim? Por exemplo, imagine aquela florzinha, aquela roseira linda que a sua mãe tem, vermelha ainda, maravilhosa, e aí surge um broto, então, que vai dar origem a uma nova mudinha. O broto é uma forma de que ocorre naturalmente a reprodução assexuada. Ela pode ocorrer de forma natural, ou também ela pode ser induzida pelos humanos, né, para produzir, por exemplo, plantas ornamentais em grande escala. Então, e a sexuada, professora? Calma aí. Essa sexuada, nós vamos falar dentro de cada grupo de vegetais. Lembrando, temos 4 grupos de vegetais, tá? E aí vou falar de acordo com a ordem evolutiva que elas surgiram no planeta. Vamos lá? Então, esse caso são justamente quem? Os primeiros seres a surgirem no planeta, né? Terra. Que são justamente quem? As briófitas. Elas são muito simples, tá? Mas quem são elas, professora? Calma aí, ó. Vamos lá. Esse grupinho de vegetais bem simples, eles são representados pelos musgos. Musgos são aqui, tipo aquele tapete verde, né? Então, fica perto do muro, no solo muito úmido, com sombra, então. E também pelas hepáticas. Ela fala assim, bom, hepáticas, o que são isso? Bom, as hepáticas são aquelas folhinhas bem pequenininhas que nascem bem rentinho ao solo. Ela tem esse nome hepática estranho porque elas lembram tipo um fígado, né, bovino aberto. Meio estranho, mas é mais ou menos isso. Bom, e aí, gente, o que acontece? Elas são tão simples que não tem raízes, não tem caules, não tem folhas. E outro detalhe é que não tem vasos condutores de seiva, por isso que elas são bem pequenininhas, bem rentes ao solo. Então veja bem, vê se deu para pegar aí. A ausência de vasos condutores impede que elas tenham grande porte, entendeu? Ué, e como é que ocorre então essa distribuição da seiva, da água, dos sais minerais? Ocorre por osmose. Como assim? De uma célula passa para outra, que vai passando para outra, até atingir todo o organismo. Ah, professora, quer dizer que não tem raízes, não tem folha? Eu estou bem vendo aqui as raizinhas. Não, o que você está vendo nesse caso aí, vejam bem, aqui do lado esquerdo do vídeo, chamado gametófito feminino, estão vendo? Ele compreende 3 estruturas, que na verdade é a fase duradoura da plantinha, do musgo, né? Como assim? Ué, isso não são raízes? Não, isso na verdade são justamente rizóides, que lembra, ainda não é raiz, lembrando que ele é bem simples. Esses rizóides, eles vão ajudar a fixar essa plantinha no solo e absorver água e sais minerais. Ainda não é raiz, tá? Tem um cauloide, um caulezinho bem simplesinho. Ué, e essa estrutura verdinha não são folhas? Ainda não. São filóides, só que elas são clorofiladas, porque a plantinha precisa realizar a fotossíntese. Então, veja bem, quer dizer que, ó, observem, dos rizóides até os filóides, é o que nós chamamos de gametófito, a fase duradoura da plantinha. Professora, e essa haste e essa cápsula? Não, isso aí nós vamos ver ainda. Coloque mais ou menos a mão assim, ó, na frente e tampa a haste e a cápsula. Aí observem, rizoide,
filoide, certo? Então, e aí o que acontece? Lembrando que esses musgos, eles ficam bem próximos uns dos outros. E cada musgo, ou ele é masculino, ou ele é feminino, certo? Então, como é que eles se reproduzem? Vamos ver agora. Então, o que acontece? Em certas épocas, né, quando chega a maturidade sexual, o que acontece? O que nós chamamos de gametófito, que é essa estrutura que nós estamos vendo, estão vendo? Aí, tá vendo essa partezinha que tá falando do pé? Então, ali em cima desse filoide, nessa hastezinha que vem falando pé, ali forma uma bolsinha. Essa bolsinha verde que você está vendo o nome como arquegônio, tá vendo? Mas peraí, você vai entender. Veja bem, nessa parte, o que acontece? Se ela é masculino, essa bolsinha verde, na verdade, ele recebe o nome de gametângio. Agora, se é uma plantinha masculino, esse gametângio, ou seja, essa bolsinha verde, se é masculino, ele vai receber o nome de anterídeo, porque dentro dele vai ser produzido o gameta masculino. Espermatozoide, professora? Não, porque espermatozoides são dos animais. Estamos falando do grupo dos vegetais. Então, quando eu falar gameta masculino, estou falando em não espermatozoide, mas anterozoide. E o gametângio feminino, ele é chamado arquegônio. Ah, tá. Então quer dizer que essa bolsinha verde primeira aqui, que você tá vendo, a setinha, arquegônio, por quê? É uma bolsinha que é chamado o quê? Gametângio feminino, que é o arquegônio. Lá fica quem, gente? O gameta feminino. Ah, é óvulo? Não, estamos falando de vegetais. Então, em vez de ser óvulo, é oosfera. Entendeu? Então, veja repetindo. Se eu falar gameta masculino, estamos falando em anterozoide. Gameta feminino, masculino anterozoide, feminino oosfera. Beleza? Então, como é que ocorre essa reprodução, professora? É muito simples. Vamos lá. O que acontece? Como é uma plantinha muito simples, ela depende da água para se reproduzir. Então, veja bem, ela tá aí já na reprodução, na maturidade sexual, né? Aí já produziu essas bolsinhas verdes, né? E aí, o que acontece? Lá dentro tem os gametas, certo? Quando chove, os primeiros borrifos d'água, o que acontece? O anterozoide, né? Ele aproveita, que é o gameta masculino, né? Ele aproveita, ele pega carona nesses borrifos e cai dentro do arquegônio feminino, onde se encontra a oosfera. E aí, então, quer dizer que borrifos d'água, o anterozoide pega carona nesses borrifos e, pum, entra no arquegônio feminino, onde ficam as oosferas, certo? Então, e aí o que acontece? Ocorre a fecundação. E dessa fecundação forma um zigoto, um embriãozinho. E aí que fica legal. O que acontece? Esse zigoto, ele vai se desenvolver. Gente, é aí, quando esse zigoto se desenvolve, é que em cima do arquegônio feminino começa a formar essa haste, ou chamado esporófito, que ele é formado por esse cabinho que nós chamamos de haste. Olha lá no quadro ali, ó, haste, e lá em cima tem uma cápsula. Estão vendo a cápsula? Então, e aí, o que acontece? Essa cápsula, em determinado momento, ela se abre e lança na atmosfera os esporos. Quando esses esporos são liberados no ambiente, o que acontece? Ele cai no solo, que é úmido, sombreado, e forma um brotinho. E aí, originando um novo musgo. Não é simples? Então, só lembrando, trata-se de uma plantinha bem simples, né? E precisa da água para se reproduzir. Vamos lá ver a próxima plantinha, segundo a escala evolutiva? Então, olha só, esse já é o grupo das pteridófitas, que são o segundo tipo de vegetais a surgirem na Terra. E aí, professora, como é que elas são? Peraí, vamos chegar lá, certo? Muito bem.
Bom, como é que nós podemos falar como elas são? Vamos lá. Primeiramente, quem representa esse grupo? Já deu para ver aí, né? Uma delas dá para ver pela folha, que são as samambaias, as plantinhas avencas, os xaxins. Lembrando que xaxim é uma planta. Então, também vivem em ambientes úmidos, sombreados. E aí, veja bem, segundo a escala evolutiva, começa a surgir pela primeira vez, agora sim, raízes, caules, folhas e, é claro, os vasos condutores de seiva. Aí, por isso que essas plantas, elas não têm alguns centímetros, elas podem até ter metros, né, de comprimento. Por quê? Porque tem os vasos condutores de seiva, beleza? Então, assim, tá bom, e como é que essas plantas se reproduzem? Beleza. Vamos utilizar, gente, um ótimo exemplo para falar sobre a reprodução das pteridófitas é utilizar uma folha de samambaia, porque é visível, dá para a gente ver e entender. Então, vamos lá. Utilizando, né, uma folha de samambaia, o que a gente observa? Já virada, tem a parte da frente que é totalmente verdinha, vira ela. Viram que tem umas estruturas escuras, uns pontinhos escuros? Já repararam? Então, esses pontinhos escuros nós chamamos de soros. O que é isso? Vamos lá. Dentro desses soros, ou seja, dentro desses pontinhos escuros, encontra uma estrutura que nós chamamos de esporângio. O que é isso? Vamos lá. Esse esporângio, ó, lembra o quê? Esporângio lembra esporos, como nós falamos lá nas briófitas. Então, dentro desse esporângio, esses esporos são produzidos. E aí o que acontece? Em condições favoráveis, cada esporo ele é liberado no ambiente, igual as briófitas. E aí o que acontece? Podendo germinar no solo e originar uma pequena estrutura. Estão vendo essa estrutura aqui? Ó, acompanha a tia Sheila, ó. Nós temos, né, uma pequena muda de samambaia. Aí temos a folha. Aí atrás dela dá pra gente ver, isso é visível, aqueles pontinhos pretos. Nós chamamos de soros. Aí olha só, o que tem, ó, o esporângio. Estão vendo aqui a setinha? Então, dentro do esporângio são fabricados os esporos, certo? E aí o que acontece? No momento certo, esse esporângio libera os esporos, certo? Acompanhando aí? Então, e aí, quando ele entra no solo, né, esses esporos caem no solo, ele origina uma estrutura, mais ou menos assim. Estão vendo aqui, ó, uma estrutura que não lembra um coraçãozinho? Estão vendo? Aí parece que tem umas raizinhas bem simplesinhas saindo, são os rizóides, tá? Não são raízes, são rizóides. Essa estrutura chamada de prótalo, né? O que acontece? Vamos lá. O que acontece? Esse prótalo, ou também chamado de gametófito, né? Dentro dele, gente, olha só que legal, abriga os órgãos sexuais. Opa, os masculinos e também o feminino, certo? Essa estrutura que parece um coração, tá logo em frente, lá em cima, ele tem tanto os órgãos sexuais masculino como feminino. E aí, então, quer dizer que vai ocorrer lá dentro, ao masculino, produção de, quem falou aí, anterozoide, acertou. E o feminino? Vai produzir o gameta feminino. Quem falou oosfera? Acertou. E aí, como é que ocorre então, professora? Peraí. Quando chega lá naquela maturidade sexual, o que acontece? É a segunda plantinha, né, a existir na Terra. Então, ela também depende da água para se reproduzir, certo? Então, veja bem, o que acontece? Ó, o anterozoide em meio líquido, que depende da água, né? Ele se desloca até a oosfera. E aí, originando um zigoto, certo? Olha lá, ó, ocorreu a união do anterozoide com o óvulo, que no caso, a oosfera, e aí o que acontece? Forma um zigoto. Esse zigoto, no caso, ele começa, nesse caso aí, ó, esse prótolo, ele começa a se desfazer. Estão vendo aqui? Olha lá o formato de coração e olha aqui, ovozigoto. Ele já perdeu aquela forma de coração, que ele começa a se degenerar. Para quê? Para dar origem
ao novo esporófito, ou seja, uma nova plantinha. Aí observe, começa a surgir as pequenas raizinhas, tá vendo? Começa a surgir as primeiras folhinhas, bem simples, dando origem ao quê? A um broto jovem. E aí, né, continua esse ciclo. Muito simples, né? Então, vamos lá conhecer o próximo? Isso, agora nós estamos falando, né? Nesse caso, do terceiro grupo, gimnospermas. E aí já começa a ocorrer uma nova estágio. Vamos lá. Quem são esses gimnospermas? Vamos lá conhecer primeiro quem são os representantes. Aí já vim falando, né? Araucárias, né? Vamos lá. Eles são representados por pinheiros, sequoias, cipestres, né? Onde temos o exemplo da araucária. Gente, falar em gimnospermas é muito legal falar sobre a araucária. Por quê? Elas produzem o pinhão e a pinha, né? Que são sementes. Opa, sim, começa a surgir agora as sementes, tá? Porque vocês viram, briófitas, né? Aí com o primeiro grupo, aí pteridófitas começa a surgir as raízes, os caules, as folhas, ainda totalmente dependente da água. Agora, no caso das gimnospermas, que também tem raízes, caules, folhas, começa a surgir pela primeira vez as sementes. Né? Só que essas sementes, elas são muito simples, então elas são nuas, ficam expostas. Mas vamos lá, vamos entender, vamos lá. Então, bom, o que acontece nesse caso, né? Já falei que começa a surgir pela primeira vez as sementes. Muito bem. Algumas são secas e outras são carnudas, comestíveis. Mas vamos lá. E aí também surge uma estrutura que nós chamamos de estróbilo, ou, como aqui está falando, cone, tá? Estróbilo ou cone é a mesma coisa. Aí, veja bem, nós estamos falando de plantas masculinas e femininas, certo? Então, o cone masculino, engraçado, né? Ele lembra uma estrutura alongada, né? E fino. Gente, lembra como fosse um pênis, certo? Estamos falando de entrando em reprodução. E o cone feminino, ele é globoso. Estão vendo aqui? Então, aí vocês veem que nesses cones aqui, esses não são carnudos, tá? Alguns, vocês devem conhecer esse cone feminino, ele é seco. E aí, fica bonitinho no período de Natal, as pessoas até pegam eles porque gostam de locais frios, né? Como Teresópolis, tem muito. Aí, o que acontece? Eles pegam e nas lojas compram e fazem ornamentos de Natal. Aí eles pintam de dourado, pintam de prateado, né? E aí fica bonito esses cones como enfeites. Agora, no caso da araucária, as sementes elas não são secas, elas são carnudas. Por isso que é legal a gente falar sobre a araucária, que ela produz a pinha. Mas vamos falar mais adiante. Calma aí, vamos lá, vamos conhecer. Bom, o que acontece? Então, como nós vimos, né, que esses estróbilos ou cones, né, eles têm o masculino e o feminino. Agora, vamos ver como eles se reproduzem. Vamos lá. Bom, quando maduros, aquela tal maturidade sexual, quando maduros, esses cones masculinos, eles liberam esporos pequenininhos. Bom, esses esporos pequenos começam a surgir o que nós mais conhecemos falar sobre grãos de pólen. Esses grãos de pólen começam a surgir nas gimnospermas, né? Só nos cones masculinos, certo? Então, e aí por outro lado, aqueles cones femininos que são globosos, né? Eles abrigam em seu interior esporos grandes. Agora veja bem, o masculino, esporos pequenininhos que nós conhecemos como os grãos de pólen, beleza? E o feminino, grãos maiores. Vamos lá. Como é que ocorre isso aí? Muito bem. Eles já são independentes da água. Independente de estar chovendo ou não, eles vão se reproduzir. É só chegar na maturidade sexual. Como é que ocorre? Bom, aí ele vai contar com a ajuda de algo natural, que é o vento. Entendeu? Então, veja bem, vamos lá.
Transportados pelo vento até os cones femininos, esses grãos de pólen, eles acabam o quê? Germinando. E nessa germinação, né, eles acabam formando um chamado tubo polínico. Né? Dentro desse tubo polínico, onde se encontra o gameta masculino. E aí, quem lembrou aí? Gameta masculino, falamos em anterozoide. Muito bem. E aí, gente? E aí? Então, quer dizer que esses grãos de pólen, quando são transportados pelo vento, eles germinam e formam uma estrutura, no caso, que é chamado de quem falou aí, tubo polínico, onde tem o gameta masculino. Muito bem. E aí, gente, como é que ocorre? Enquanto isso, lá no feminino, o que acontece? Os grandes esporos, eles também germinam e formam uma estrutura que contém o gameta feminino. O gameta feminino, quem falou em oosfera, acertou. E aí, como é que acontece? Vamos lá. E aí, transportado pelo vento, o gameta masculino se encontra com o feminino, não é isso? E aí vai formar um zigoto. Em outras palavras, nesse zigoto, nós podemos dizer o quê? Que podemos dizer que cada óvulo fecundado, ele transforma-se em uma semente. E aí? E cada semente contém um embrião. Aí, como estava falando, né? No caso que vocês conhecem, no caso a semente comestível chamado pinhão. Então, vamos lá entender. Após a fertilização, né, e formação da semente, aqueles cones femininos, eles crescem e formam um aglomerado de sementes. São muitas sementes, 80, 90 sementes, tudo, né, uma cachopinha, né? Só que essas sementes estão expostas, certo? Então, aí forma um aglomerado de várias sementes. Esse aglomerado no caso, é a pinha. Agora, cada semente, que na verdade, gente, é muito gostosa, tá? Tem que ser cozida na panela de pressão com água e sal. É muito gostosa e extremamente nutritiva. Já comprei até nesse sacolão aí de Santa Cruz da Serra, né? Às vezes vende lá as bandejinhas com elas. É muito gostoso. Então, o legal é que cada semente é um pinhão, né? E aí, lembrando, né? Cada semente, ele contém dentro o quê? O embrião, que em condições favoráveis, né? No ambiente apropriado, solo, umidade, a semente vai germinar e vai dar origem a uma nova araucária jovem, certo? Então, o legal dessas gimnospermas, pessoal, é o seguinte: como é a primeira vez que começa a surgir as sementes, o que acontece? Ela justamente vai começar a permitir alimentar, né, os vários seres do ambiente. E legal que alguns esquilos, por exemplo, eles pegam essas sementes para esconder dos outros e cavam um buraco em terra. E aí aquelas que eles esquecem que enterraram e vai brotar. Eles acabam produzindo, né? Plantando sem querer. Legal, né? Então, vamos agora ver um outro grupo? Isso, agora são as angiospermas. E aí, professora, como são essas angiospermas? Muito bem, nós vamos falar sobre elas. São justamente o grupo de vegetais mais evoluídos, tá? São os mais evoluídos. E aí, nesse caso, evoluídos por quê? Porque surge também, semente surgiu lá nas gimnospermas, certo? Então, mas agora começam a surgir flores e frutos, certo? Então, por isso eles são os mais evoluídos. Legal, legal. Antes, vamos falar sobre o seu termo, né? Angiospermas. Por que angiospermas? Porque olha só que legal, ó. Angio, ele vem de vaso ou uma bolsa, né? Um reservatório. E esperma significa, na verdade, semente. Ué, vaso, bolsa e semente? Opa, então logo nós temos a fusão desse nome aí, nós temos o que? Significa sementes guardadas dentro de uma bolsa, entendeu? E aí, como assim, professora? Nós vamos entender isso aí. Essas sementes são guardadas. Vamos tentar entender isso melhor. Agora, veja bem. Esse grupo, como eles são os mais evoluídos, né?
E é lá, o que acontece? Relembrando, voltando lá nas gimnospermas, começa a surgir as sementes que começam, no caso, nutrir vários animais, certo? Aves, vários animaizinhos. E o legal desses angiospermas é o que acontece? Que são normalmente os principais produtores de matéria orgânica nos ecossistemas terrestres. Por quê? Porque eles constituem uma verdadeira fonte de alimentos variados, né, para vários animais, inclusive nós. Como assim? Bom, vamos lá. Nós podemos utilizar todas as suas estruturas. Como assim? Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo, digamos lá, de raízes. E aí, quem falou raízes? Uma cenoura. E os caules? A batata inglesa é um caule, gente, subterrâneo, né? E as folhas? Vamos lá, falar, por exemplo, da couve. E os frutos? Nós temos uma variedade de frutos, inclusive um aí, né, que é a maçã, mamão e entre outros. E sementes? Podemos utilizar o exemplo da semente, um feijão. E flores? Que tal a couve-flor? Caramba, então nós podemos utilizar praticamente todas as suas estruturas, né? Exatamente como alimentação. Então isso se torna realmente, né, produz grande quantidade de alimentos. Agora, veja bem a situação. Para a gente falar, entender, explicar melhor sobre o ciclo reprodutivo das angiospermas, gente, lá na página do livro de vocês, na página 146, ele vem mostrando uma estrutura da flor, tá? Nós temos aqui também, estão vendo? Aí eu vou falar com vocês. Vamos lá. Primeiramente, né, nós temos aqui, infelizmente, nessa parte não vem falando. Ele vem falando que é o cálice, lá na página 146. Quem seria esse cálice? Seria justamente a estrutura onde você tem essas folhinhas fininhas, que não são... É tipo um receptáculo, tá? Esse cálice, tipo um receptáculo. Ele guarda... Já viram, imaginaram uma flor de rosa? Eu usei o exemplo lá, né, de rosa. Vamos lá, uma rosa fechada. Ela fechada, você não tá vendo ainda as suas pétalas. Nenhuma dessas outras estruturas aí, né? Ela tá fechada. Ela tá fechada pelo cálice, que tem as sépalas. Que é isso, professora? As sépalas são essas folhinhas verdinhas, pequenininhas, que deixam ela fechadinha. Conforme a flor vai se desenvolvendo, esse cálice se abre, ele abaixa essa sépala, que não são estranhos, né, gente? As sépalas são essas folhinhas aqui embaixo, ó, verdinhas, tá vendo? E aí permite a flor se abrir. E aí você vê aquelas pétalas bonitas, né? Então, mas vamos lá. Aí ele vem falando sobre corola. Corola, professora, veja bem, ela representa o conjunto das pétalas. A parte colorida, que pode ser colorida ou branca, né? Tem rosa branca, rosa amarela, rosa bem vermelha, bem escuro, né? Então, a corola é justamente o conjunto dessas pétalas que podem ser ou não coloridas. Agora, legal é justamente, temos falando sempre em flores macho, fêmeas, estruturas macho e fêmea, certo? Então, androceu, o que é isso, professora? O androceu é justamente a parte masculina da flor, entendeu? Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Veja bem, esse androceu, no caso, é justamente um sistema masculino de reprodução. E ele está relacionado a um conjunto de folhas modificadas e tudo mais. Vamos lá. Como assim? Estão vendo aí que nós temos estame, nós temos lá na página 146. Então, o que acontece? Ele tem um filete. Estão vendo essa estrutura? Cabinho bem fininho. Estão vendo? Então, esse é o filete. E na pontinha dele, vocês estão vendo que tem uma estrutura que nós chamamos, tá aqui, aí está o nome, ó, antera. Então, é lá nessa pontinha, essa bolinha, onde ficam os grãos de pólen. Quem lembrou que grãos de pólen surgiram pela primeira vez nas gimnospermas, não é isso? Lá nos cones masculinos, lembram disso? Então, por quê? Porque a parte masculina da flor, ele é esse filete fininho e essa bolinha lá em cima, que é chamada de antera, onde ficam os grãos de pólen, beleza? Guarda aí.
Professora, e a parte feminina? A parte feminina, ela é chamada de gineceu, certo? Gineceu, ginecologista, vai ficar fácil para lembrar isso aí, ó. Então, gineceu, ginecologista, oi, feminino. Esse gineceu é a estrutura reprodutiva feminina. E aí, professora, o que ela representa aqui nesses seres aí? Vamos lá. Olha só, estão vendo agora, nesse caso, a estrutura, ó, embaixo da flor, lá perto, estão vendo que tem tipo uma estrutura globosa? Ali é o ovário da flor. Aonde vem umas bolinhas verdes são os óvulos, tá? E aí, isso é o ovário, e aí, no caso, esse tubo comprido e larguinho, ele é chamado estigma. É ele que é um tubo que vai receber os grãos de pólen para fecundar os óvulos, entendeu? Como assim? Bom, como estamos falando das plantas mais evoluídas, elas vão depender agora do vento para ocorrer a polinização. Sim, o vento ele carrega os grãos de pólen, mas ele vai contar com a ajuda de vários seres da natureza, como insetos, aves, até morcegos, né? Então, vamos tentar frisar? Já viram lá que na página 147 do livro de vocês, vem mostrando aí uma abelha. Olha que legal, que fica bem interessante para a gente entender. O que acontece? Os insetos, nas patinhas deles, eles têm pelos. Esses pelos, quando eles visitam uma flor atrás do néctar, o que acontece? Eles acabam carregando esses grãos de pólen. Lembrando que os grãos de pólen é a parte masculina, certo? Então, e aí carregam esses grãos de pólen de uma flor e outra, e nisso acabam permitindo entrar dentro do estigma, que é esse tubo lá compridinho no meio central, até os óvulos, entendeu? E acaba então, ele vai de uma flor para outra, carrega os grãos de pólen que acabam entrando dentro do estigma e chegando até os óvulos, fecundando esta flor. Gente, muito legal nesse caso é que, veja bem, quando esta flor ela é fecundada, esse ovário, ele é fecundado, aí ele perde todas as suas estruturas, o filete, a antera, tudo isso cai, as pétalas, cai tudo. E ele se desenvolve. Se eu falar para vocês, estão vendo uma fruta, aquela parte carnuda da fruta? Então vamos imaginar um pêssego. Imagina aquele pêssego grande, maduro, cheiroso, gostoso, docinho, suculento. Você dá aquela, você lavou, né? Aí você dá aquela mordida, ó, chega a escorrer caldinho. E o que acontece? Aquela parte carnuda é justamente o ovário da flor. E não tem lá aquelas sementes? As sementes são o quê? Nós já falamos sobre elas. Elas são os óvulos fecundados. E dentro de cada semente existe o quê? Um embrião. E esse embrião, ele está prontinho para, em condições naturais, ele brotar e formar uma nova plantinha. Entendeu aí? Não é legal? Então, é dessa forma que os vegetais se reproduzem. E aí vocês viram a escala evolutiva, né? Mostrando de cada um deles. Muito bem? Ah, sim! Vocês pensaram que iam ficar livre de exercício? Se enganaram. Então, vamos fazer os exercícios do capítulo 10. Olha só, gente. Eu coloquei aqui, né, cada página e aí os números, tá? Eu selecionei, titia boa, né? Eu deveria mandar fazer todos os exercícios, né? Mas a titia é boa, selecionei as questões para vocês fazerem. Gente, eu tava pensando, colocar o gabarito, mas aí vocês já são bem grandinhos, né? Vocês sabem que tem um tutorial lá do Eleva. Então, seria até interessante vocês pegarem o gabarito lá do capítulo 9, do capítulo 10, lá no tutorial. É uma forma de vocês também estar utilizando a plataforma do Eleva. E aí, vão largar de moleza? Mas tentem primeiro fazer os exercícios, para ver se essa matéria ficou bem fixada aí, ok? Aí, depois, vocês façam a correção, beleza? Então ficamos por aqui, beijo no coração.